iniciar aqui, né? A gente conversar sobre os ingredientes, os principais ingredientes utilizados aí nas fábricas de ração, né? É de extrema importância a gente conhecer cada um dos ingredientes, as características dos ingredientes, né? É importante a gente conhecer quais são os testes de qualidade desses ingredientes, né? Para mim, é a principal, né? O principal que a gente tem que saber é teste de qualidade dos ingredientes e, principalmente, como que esse teste de qualidade, como o armazenamento desse ingrediente, né? Como que isso pode interferir, principalmente, na palatabilidade das rações. Então, isso, para mim, é de extrema importância, né? Então, tem muita experiência já, assim, de falhas mesmo, né? A gente estava acostumado lá, por exemplo, a receber 6, 8 carretas de farinha de carne por dia, né? Então, a farinha de carne vai chegando na fábrica ali, você vai recebendo tudo uma boa, né? Uma das coisas, eu quero conversar com vocês mais nesse sentido, né? Mais na experiência prática mesmo do que no que a gente vê em livro, né? Então, por exemplo, uma das coisas, um ingrediente super comum, farinha de carne, né? Beleza, a gente recebe lá no NIR, olha no NIR, e o NIR dá um valor X de proteína, por exemplo, farinha de carne, né? Beleza, então farinha de carne, 42% de proteína. Joga no NIR, 42% de proteína, certinho, né? Beleza. Só que uma parte do que a gente recebia, eu também fazia análise via úmida, né? E aí, numa dessas aí, no NIR, a farinha de carne era para ter 42 e no NIR estava dando 36, né? Devolvemos o produto. E aí, o fornecedor, não, isso aí tem 42, pode fazer, fomos fazer na via úmida. E na via úmida tinha 42, mas no NIR tinha 36, né? Então, peraí, o que está acontecendo? Por que na via úmida dá 42 e no NIR dá 36, né? Alguma coisa está errada. Vamos pegar as outras amostras aí e vamos ver. Vamos ver via úmida e NIR, né? Então, estava batendo. O que estava no NIR e o que estava na via úmida estava batendo. Só aquela amostra ali que não, né? Aí, quando a gente resolveu fazer uma marcha analítica ali para amônia alta, ureia alta, tá? Então, o que foi nesse caso aí? Foi uma falsificação ali mesmo, uma fraude, né? Então, a gente estava comprando a farinha de carne 42% de proteína, mas, na verdade, ela era 36% de proteína verdadeira, visto pelo NIR, né? E tinha aí esses 6% a mais aí de nitrogênio não proteico, que na hora que vai fazer via úmida, está lá, né? Apareceu lá na via úmida. Então, será que isso aí vai causar prejuízo para os animais? Né? Vai, com certeza vai, né? Ops, espera aí. Acho que voltou. Então, com certeza vai causar prejuízo para os animais, né? Primeiro, porque não é a quantidade de proteína. Então, por exemplo, se fosse para uma ração de cão, né? O cão ele necessita de menos proteína do que tem na legislação, né? Então, talvez não teria problema pela proteína a menos, mas poderia ter problema, sim, pela amônia a mais, né? Pela ureia a mais, né? Pode dar diarreia, pode ter perda aí, né? Colite inflamatória, perda de enterócitos, né? Então, isso aí é muito importante, conhecer o ingrediente e saber qual que é o comportamento desse ingrediente, né? Mesma coisa, ainda na farinha de carne, por exemplo, farinha de pena. Então, o ingrediente farinha de pena. Teve uma época que vender farinha de pena, exportar farinha de pena, principalmente para a Nigéria, você tinha um lucro muito maior
do que vender a farinha de pena internamente aqui no mercado brasileiro, né? O lucro era muito maior, eu não lembro exatamente, mas era tipo, a farinha de pena custava R$ 760, né, vendendo no mercado interno, e ainda tinha que pagar imposto. Para exportar para a Nigéria, era R$ 900, né? R$ 900 e, e sem imposto. Então, a lucratividade era muito maior. Então, a gente praticamente não tinha farinha de pena aqui para comprar, só com agravante, né? Para a Nigéria, a farinha de pena não podia ir nada de farinha de sangue junto, né? Agora, a legislação aqui brasileira, ela permite até 8% de farinha de sangue, né? Junto ali com a pena, ou seja, contaminação por sangue na pena pode ser até 8%. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam fazendo farinha de pena sem nada de sangue, exportando tudo para a Nigéria, e a farinha de pena que estava chegando aqui no Brasil, ela estava chegando com mais do que 8% de sangue. Então, estava vindo uma farinha de pena escura, né? Mas será que é só essa implicação que vale? Poxa vida, a farinha escura, beleza, é mais escura, mas também tem mais proteína, porque tem farinha de sangue, né? Mas não é por aí, né? Essa farinha de sangue a mais, tinha tanta farinha de sangue a mais que o teor de ferro era maior, né? E o ferro é um grande catalisador aí de reação de oxidação, né? Então, as fábricas que estavam usando essa farinha de sangue, essa farinha de pena, que tinha mais do que 8% de sangue, as rações estavam saindo da validade muito rápido, estavam rancificando com muita rapidez, né? Muita rapidez. Então, esse foi mais um caso prático aí da importância que a gente tem de conhecer o ingrediente e, na hora de receber esse ingrediente, saber o que a gente está recebendo, né? E não aceitar. Se é no máximo 8% de sangue, é no máximo 8% de sangue. Se está vindo diferente, né? É realmente não aceitar. Porque quem aceitou teve problema, né? Teve problema. Foi um problema comum no Brasil inteiro, né? Então a raçola rancificou muito mais rápido, né? E quanto mais farinha de pena era colocado na ração, mais rápido era essa rancificação, né? Ou algum produto que tinha menos antioxidante, ou alguma coisa assim, também não conseguiria segurar tão bem, né? Esse é um problema, foi um problema que ficou durante um tempo aqui, mas depois já estabilizou o mercado de novo e depois já voltou ao normal, né? Outra coisa muito importante, eu acho que toda fábrica de ração deve ter, é o exame de microscopia, né? Para realmente avaliar ali se aquela farinha ela realmente contém as características, né, do que você comprou, né? Então, como que é essa farinha? Essa farinha ela tem que vir de tal maneira, né? Então, quando a gente faz o teste de microscopia, a gente consegue separar ali, né, os contaminantes ou até nem é contaminante, né? Tem alguns itens aí que podem ser incluídos, né, mas uma proporção X. Se a proporção tiver maior, a gente também deve segurar isso aí, né? Então, é realmente muito importante a gente estar atento aí aos ingredientes, né? Essa parte prática aí dos ingredientes. Teve um outro ingrediente também bem interessante de ser utilizado na indústria PET, é o feijão quebrado, né? Ou a bandinha de feijão. Então, na hora de desenvolver um fornecedor de bandinha de feijão, é muito interessante a gente fazer isso de uma maneira gradual, né? Explicar direitinho, com um contrato certo, né? E colocar principalmente, olha, impureza, tá? Máximo 2% de impureza na bandinha de feijão, né? Porque
como a bandinha de feijão, em alguns locais, ela, né, algumas empresas tratam ela como um resíduo, né, vem com muita contaminação, né, às vezes vem misturado até com terra, né, muitas impurezas. Então, ficaria um ingrediente realmente horroroso, né? Não dá para usar a bandinha de feijão contaminada, né? Uma bandinha de feijão com muitas impurezas. Mas a bandinha de feijão, quando ela é feita, né? Quando ela é peneirada direitinho ali, e ela vem com 95%, 98% realmente de feijão, feijão quebrado, né? Na hora que esse produto ele é moído e é extrusado, bem extrusado, ele vira um alimento muito interessante, né? Então, já usei muito aí em dietas econômicas, né, para cães, e funcionou muito bem. A palatabilidade é alta, né? Até na extrusão também, ele tem um comportamento interessante, dá para expandir bem, né? E é um ingrediente que eu gosto muito de utilizar para rações econômicas, né? É um ingrediente barato, mas nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo com esse grau de impureza que pode vir, né? Então, o desenvolvimento do fornecedor é extremamente importante, né? Isso aí já falando do caso da bandinha de feijão, né? Sobre desenvolvimento de fornecedor também. Por exemplo, teve um ano que eu desenvolvi um fornecedor de farinha de peru, né? Então, tinha tanto óleo de peru, com óleo de vísceras de peru, quanto a farinha mesmo, né? De carne de peru. Então, era sazonal, né? Porque a produção mesmo era muito mais próxima aí do final do ano, né? Mas um produto de palatabilidade excelente, excelente mesmo, né? E como desenvolver isso junto ao fornecedor, né? Então, fazer a visita mesmo, ir lá no fornecedor. Então, quanto tempo pós-abate, né, aquele óleo de víscera já vai ser processado, né? Quanto tempo pós-abate aquela carne, é um resíduo, mas é um resíduo nobre, né? Aquela carcaça ali do peru, ela vai ser processada, né? Então, por exemplo, esse produto era um produto excelente mesmo para utilizar em ração super premium, palatabilidade ótima, né? A fábrica, né, de farinha e de óleo de víscera era praticamente dentro, ela era vizinha do frigorífico, né? Então não tinha transporte assim de caminhão do frigorífico para essa fábrica, tá? Era um duto, tá? Então saía, era vizinha mesmo, saía do frigorífico e já caía direto, né, nessa fábrica, né? Então foi um produto assim de extrema qualidade, de extrema qualidade. A acidez desse óleo de peru era baixíssima, baixíssima, né? Porque não tinha tempo de armazenamento quase nenhum, né, entre o abate do animal e aquele óleo está exatamente ali pronto já com os antioxidantes, né? Na própria víscera, recebendo a víscera, já colocava os antioxidantes ali na hora, né? E depois processava. Então, acidez baixíssima, palatabilidade altíssima, né? E por que deu essa diferença toda? Por conta do desenvolvimento mesmo do fornecedor, né? Porque se tivesse que pegar essas vísceras, né, enviar essas vísceras, transportar essas vísceras para um outro local, né? Esse tempo aí já ia ter alguma degradação, né? Já ia ter ali alguma peroxidação, né? Formação ali de malonaldeído, né? Formação de peróxidos e aí uma perda nessa palatabilidade, né? Então, não só conhecer o ingrediente é importante, mas formar o fornecedor, a gente ir atrás do fornecedor, né? Desenvolver o fornecedor. Tinha também
um dos fornecedores, o que a gente foi fazendo, né? Na hora que a gente começou a fazer para valer ali a qualificação de fornecedores, a gente viu que tinha um dos fornecedores nossos de farinha de vísceras que a farinha de víscera era rica em proteína, muito proteína. Quando a gente fazia microscopia, estava tudo dentro, estava tudo certo, estava tudo ótimo, né? Mas peróxido alto, índice de TBA um pouco alto, né? Daria para receber numa boa, estava dentro do padrão, mas a gente ficou assim, poxa vida, vem tudo tão certo, né? O peróxido podia vir mais baixo. E onde a gente foi no fornecedor, visitou a fábrica, conversou com quem a gente comprava antioxidante na época, né? Então a gente conseguiu, junto do fornecedor, a gente comprava o antioxidante, né? Então a fábrica de ração comprava o antioxidante, já entregava o antioxidante para o fornecedor, para quem estava fazendo a matéria-prima, né? Para quem estava fazendo a farinha de víscera, e eles já colocavam esse antioxidante mais no início do processo, e um antioxidante diferente do que eles utilizavam, né? Com isso, o nível de peróxido baixou muito e o índice de TBA praticamente zerou, né? Então a gente conseguiu uma farinha de víscera com uma qualidade muito maior, né? Conversando aí com o nosso fornecedor. E como a gente conseguia comprar uma quantidade grande, né, de farinha de víscera, então ficou bem tranquilo aí da gente conseguir essa parceria, né? A gente comprava uma quantidade grande de farinha de víscera e também comprava uma quantidade grande de antioxidantes, né? Então isso aí foi importante também para a gente conseguir uma parceria dessa com os nossos fornecedores, né? Tanto de microingrediente quanto da farinha de víscera, né? Um outro caso interessantíssimo também, né, que a gente descobriu lá, foi com óleo de frango também, óleo de víscera de frango, né? Então, normalmente, a gente conseguia aí óleo de víscera de frango com acidez aí próxima de 2,2, 2,5, até 2,6, né? E a gente aceitava nesse tipo de acidez para fazer rações para cães, econômicas para cães, né? E teve um dia que chegou uma carga lá com acidez baixíssima. A acidez foi 1 e pouquinho, né? 1,5, 1,6. Acidez muito baixa, mas muito, muito, muito baixa, né? E quando eu vi isso, eu achei estranho. Perguntei lá no laboratório, né? Perguntei no laboratório, eles receberam o óleo, estava realmente muito baixo. E aí fui avaliar, fui descer para ver como que normalmente a gente recebe óleo com acidez maior, por que exatamente aquele ali estava com uma acidez tão baixa, né? Então eu desconfiei da acidez baixa demais. Quando eu fui olhar o óleo, parecia que ele estava mais fluido do que o normal, né? Então bloqueei aquele óleo, a gente recebeu, aquele óleo foi bloqueado e fiquei tentando entender o que poderia estar acontecendo ali. Na época, era uma época que estava o boom aí do biocombustível e etc. E eu sabia que tinha muita glicerina loura no mercado, muita gente estava me oferecendo ali glicerina loura para comprar, né? E eu estava com medo de utilizar a glicerina loura, principalmente porque poderia ter resíduo de metanol e etc. E não estava comprando, eu estava esperando ter alguma pesquisa em cima da glicerina, né? Hoje a gente já sabe que é um ingrediente que pode ser utilizado, né? Mas na época eu ainda tava com medo disso, né? Então, bom, pensei, esse óleo pode ser que esteja com glicerina, né? Porque a glicerina, a acidez dela vai ser zero, né? Mas para ter isso, teria que ter uma quantidade muito grande de glicerina, né? Bom, como é que a gente consegue testar se tem glicerina no óleo ou não, né? Aí eu lembrei dos trifásicos, né? Então, adicionando éter, né? Adicionando glicerina, éter e água, a gente consegue separar, né? A glicerina, a água e o óleo.
né? E foi exatamente o que a gente fez. Quando a gente colocou 30 ml do óleo, né, que a gente recebeu, 30 ml de éter, 30 ml de água, e nós percebemos que tinha 30% ali de glicerina misturada ali no óleo de frango, né? Então, mais uma vez, a gente viu uma fraude acontecendo ali, né? E, e a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, muito cuidado, né? Porque os testes de bancadas, a análise de bancada que a gente faz normalmente, a gente não consegue perceber isso, não consegue, né? Então, qual que é o conselho que eu posso dar para vocês aí? É esse, né? Desconfiem sempre. Cada fornecedor tem um padrão de fornecimento aí dos produtos, né? Se o padrão vem muito melhor do que o normal, é interessante a gente desconfiar também, porque pode ter alguma coisa errada, tá? Pode ter alguma coisa errada. E a gente não deve aceitar de maneira alguma, né? A gente deve testar, né? E no laboratório a gente vê, peraí, quais são as análises aqui que a gente pode fazer, né? Quer ver um outro teste também bem interessante? Tudo isso que eu estou contando para vocês estão vendo que eu não estou falando o nome, né, de marca nenhum, de fornecedor nenhum, de nada. Estou contando os casos que já aconteceram, né? O que a gente já vivenciou, que a gente já experienciou, né? E é muito interessante. Teve uma das rações que a gente produzia que começou a aparecer no saque odor nas fezes, né? E a gente usava extrato de yuca na época, né? Foi bem no início ali, eu ainda não usava zeólita junto com o extrato de yuca, eu usava na época só o extrato de yuca. Isso faz bastante tempo, tá, gente? Então, era só extrato de yuca. E uma das rações começou, que a gente usava até uma quantidade razoável do extrato de yuca, né, acima do recomendado, porque era uma ração muito famosa e a gente não queria, né, queria manter sempre a qualidade, etc. E começou a aparecer no saque odor desagradável, né? E aí, um aqui, outro ali, outro lá, e odor desagradável na ração. Não era para ter, não era para ter, né? E o odor estava diferente, né? Não era, assim, não era. Eles reclamavam que estava com um odor mais desagradável, mas não era nada terrível assim também não. E aí eu peguei um lote, usei nos meus cães mesmo, né? E realmente não era para estar daquele jeito, não era. Liguei no Ministério da Agricultura para saber como que fazia o teste do B50, do extrato de yuca, né, da saponina e sapogenina. Quem no Brasil, que laboratório no Brasil que faria esse teste de B50, né? Por quê? O extrato de yuca, a yuca, ela só tem nível razoável de saponina e sapogenina depois do 7º ano de idade, né? Com 14, 15 anos de idade é que realmente tem uma quantidade boa de saponina e sapogenina. Então, às vezes está aí, né? Às vezes o B50 dela não era exatamente o que deveria ser, né? E o Ministério da Agricultura não sabia, né? Como vocês fazem aí para testar? Não, é por meio de laudo mesmo e tal, né? Ou seja, todo extrato de yuca que chegava no Brasil, nunca tinha sido feito nenhum teste, né? Nenhum teste. Então, liguei no Ministério da Agricultura, tanto de Minas, né, quanto no Paraná, na época, né, e nenhum deles, não sabemos, não sabemos, não sabemos, não. Ué, então, vamos fazer o teste de B50 aqui mesmo, né? Então, na hora que eu fiz o teste do B50, o extrato de yuca que a gente estava usando não deu nada, não tinha nada de saponina e sapogenina. Não quelou nada de amônia, nada, zero. Zero. Né? Zero. E aí pedi amostras, né? Nós compramos de outro fornecedor, fizemos o mesmo teste e deu dentro do especificado, né? 4 miligramas. Né? Deu certo.
Pegamos algumas amostras que ainda tinha lá na contraprova, amostra de fornecedores, né? Então, todos os outros fornecedores, 3 fornecedores também, né? 2 fornecedores estavam com o nível certo, né? Quelô amônia, e um deles, que era o que a gente estava usando, por conta mesmo de preço, estava um pouco mais barato, tá? Não era muito mais barato, não, mas tinha uma condição melhor, econômica. E aí a gente chamou eles lá e falamos aqui, ó, vou fazer o teste aqui na sua frente, ó, concorrentes seus e vocês. Fiz o teste ali na hora, né? E eles mesmos não fizeram. Era um produto importado. Eles mesmos não fizeram esse teste B50. Não fizeram, né? Então, ficaram morrendo de vergonha, falaram que ia compensar aquilo tudo, etc, 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 né? Realmente repuseram para a gente o prejuízo, né? A gente também se desculpou aí com os proprietários, né? De cães, mas teve que fazer um recall, né? Tivemos que fazer um recall e colocar a ração de novo, né? Ou seja, olha o problema que teve, né? Então, se aí quem estiver assistindo aí for alguém que importe esses nutrientes, né? É importante, tá, gente? Importante realmente fazer esses testes de qualidade, ver se aquilo ali realmente está funcionando ou não, né? Colocar no HPLC para ver se a concentração está ideal, ou no massa, né? Ou no gasoso, tá? Mas a gente realmente conseguir garantir que o que a gente está fornecendo é o que a gente está vendendo mesmo, garantir que o que a gente está importando, né? É aquilo mesmo, né? Porque isso é comum, né? Então, por exemplo, a glicerina que eu falei com vocês, isso aí com certeza foi intencional, né? Não caiu glicerina sem querer ali, foi intencional. Agora, esse do extrato de yuca, eu pelo menos tive a impressão que não foi intencional, sabe? Eu realmente achei que eles também foram enganados, né? Mas quem é mais enganado isso aí? É o cliente, é o cachorro, é o gato, é o passarinho, é o cliente final, o consumidor final, né? Então, a gente tem que saber, né? O teste de qualidade de cada um dos nossos ingredientes. A gente tem que saber. Tá? Isso eu estou falando o quê? De experiência de 2006 para hoje, né? Então, não chega nem a 2 décadas aí de experiência, de casos aí para contar, né? Quer ver um outro caso interessante também? Foi com corante, né? Então, corante artificial. Mesma coisa, né? A gente usava lá corante artificial grau feed. Então, ele tem que ter 85% de pureza, né? Grau food, 88% de pureza. E aí, mesma coisa. Quem que faz grau de pureza de corante no Brasil? Ah, não tem. Não faço. Você faz, fulano? Não. Laboratório X, você faz? Não, não faço, não faço. Então, vamos fazer aqui no nosso laboratório, aqui na empresa. Vamos fazer, né? Então, tinha que ser quanto? Né? Tinha que ser 85, né? Quando nós fomos fazer o grau de pureza do produto feed, tá? Corante feed, e a gente comprava toneladas de corante, tá? Quando a gente foi ver o grau de pureza, a gente comprando um produto que o grau de pureza tinha que ser no mínimo 85, desculpa, o grau de pureza era 75, né? Aí algumas pessoas podem pensar, beleza, então era só colocar um pouco a mais do corante, que chegava na cor certa, tá tudo jóia. Não tá nada jóia, não. Porque se o grau de pureza era 85, tem 15% aí de coisas, tudo bem que uma é a umidade, mas tirando a umidade, 15% menos a umidade de coisas que a gente não sabe o que é, né? Então, se o grau de pureza passa para 75, já tem 10% a mais de outras coisas que a gente não sabe o que é, né?
Então, esses 10% de impureza a mais aí pode prejudicar o cachorro ou não? Né? Ah, mas a quantidade de corante que usa é uma quantidade mínima, né? Meio quilo por tonelada, né? 1 quilo por tonelada para ficar super, hiper colorido, né? Então, 10% disso é muito pouco. Será? 100 gramas de impureza por tonelada, dependendo da impureza, é muito, tá? É muito. Isso era importado também. Então, nesse caso aí, o próprio dono da fábrica foi lá para conversar com a gente, porque tinha 10 anos que comprava dele. Foi a primeira vez que fez esse teste, né? Uma coisa é o teste de pureza, outra coisa é o teste de pigmentação, né? Quanto de cor realmente aquele corante consegue imprimir, né? Aí tudo bem, imprimiu mais cor, imprimiu menos cor, você faz um ajuste ali na quantidade que usa, mas 10% de pureza, de impureza a mais, para mim, é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, aí foi onde também, para mim, nesse caso, pareceu fraude, né? Mas aí ajustamos também, tudo direitinho e tal, e aí foi acertando, foi acertado, né? Então, por que eu estou falando isso, né? E que eu gostei muito de ter sido convidado aí pelo Glaucio para falar com vocês. Até peço desculpa mais uma vez por não ter sido uma palestra, né, bonita, com, com fundo ali e tal. Infelizmente não deu. Mas eu gostaria que o que eu tivesse conversando com vocês tivesse valor, que essa experiência realmente tenha valor para vocês, tá? Tenha valor para os animais aí do Brasil que estão consumindo essa ração. E o Brasil também, eu sei que está exportando muita ração, né? Principalmente de alguns animais diferentes aí. Eu sei que tem algumas fábricas exportando bem aí alguns pets não convencionais, né? Então, é importante, se todas as fábricas de ração, né? Se todos quem importa aí esses micronutrientes, né? Esses microingredientes, e revendem os microingredientes, se todas essas fábricas, todas essas indústrias realmente agir com mais seriedade e conferir mesmo, isso aqui que eu estou comprando é o que eu comprei mesmo, né? É isso aqui mesmo, né? Fica muito melhor, né? Acho que fica muito melhor. As coisas vão ser feitas com mais seriedade, né? Então, por exemplo, depois trabalhando em outras fábricas, eu encontrei com o mesmo pessoal, né, dessa empresa de corante, e eu fiquei famoso nessa empresa de corante, né? Então eles já, nossa, tá aqui, ó, não, o corante está certinho, né? Não, obrigado, né? Agora tá tudo certo, tá tudo ok, né? A parte aí do extrato de uca também, ó, não, nossa, tá tudo certo, né? Essa do extrato de uca mesmo, até o dono lá da indústria me chamou para conhecer, né? Para conhecer a indústria, conhecer a sede, conhecer ele, né? Para falar que realmente ele não sabia disso, né? Me agradeceu, né? Por ter descoberto isso aí, ele mesmo deveria ter olhado isso, né? Então, assim, isso vai sendo visto com uma seriedade maior, né? E vai facilitando para todo mundo, porque a confiabilidade ela vai ficando maior. Todas as coisas vão ficando muito mais confiáveis, né? Então, essa importância para mim ela é imensa, né? Então a gente está falando aí um pouco de malandragem, né? Um pouco de fraudes aí, mas também pode ser sem querer, tá? Nem sempre isso aí é doloso, né? Às vezes é culposo, né? Às vezes foi uma negligência, às vezes foi uma imperícia, né? Às vezes, né? Foi algo simplesmente sem querer, né? Mas o efeito deletério, ele existe, sendo por querer ou sem querer, o efeito deletério ele existe, né? Uma coisa que acontece muito sem querer, normalmente por imperícia, né? Às vezes por imprudência,
né? Mas normalmente imperícia que eu vejo, né? Às vezes negligência também, mas seria o armazenamento de alguns ingredientes, né? Então, dependendo de como aquele ingrediente ele é armazenado, na hora que ele chega para a gente usar, ele já está com parte dele deteriorado, né? Algum valor dele ali deteriorado. Ou então, por exemplo, no transporte, né? Então, isso acontece. Às vezes, ali no transporte, aquele ingrediente acaba tendo algum tipo de deterioração que você não percebe, né? Então, nesses casos, o que é interessante de fazer, né? São os treinamento, gente. Treinamento das boas práticas de fabricação, treinamento, né, de APPCC. Então, nesses treinamentos de recebimento de mercadoria, né, você tem o treinamento da amostragem, a amostragem tem que ser feita, né, de uma forma rigorosa mesmo, né? E depois da amostragem, no recebimento, também é muito importante quem está recebendo a mercadoria conhecer o ingrediente, tá? É o carinha do chão de fábrica mesmo, é aquele carinha ali, ele é importantíssimo, importantíssimo na fábrica, é importantíssimo ele conhecer o ingrediente, importantíssimo, importantíssimo, né? Então, na hora que eles estão removendo os sacos ali do caminhão, né, e guardando os sacos, né? Ou operador de empilhadeira, se vier tudo paletizado, né? Então, tira o pallet, guarda o pallet, mas é interessante quem está recebendo conferir aquele pallet, né? Será que tem sinal de umidade em algum lugar, né? Umidade focal ali, um foco de umidade, né? Porque aí vai fazer ali, consegue, né? Consegue fazer tudo numa boa, faz a amostragem numa boa, mas às vezes justamente em algum ponto ali não tinha, né? Em algum ponto não tinha. E aí como que nós vamos testar a qualidade desse ingrediente, né? No recebimento. Aí isso é excelente. Então, às vezes, é onde ali no recebimento eles vão tirando os pallets ou tirando, né, os sacos ali daquele ingrediente e acaba vendo, opa, esse saco aqui ele está com uma textura diferente. Esse saco aqui está empedrado. Ó. Esse saco aqui está diferente, né? Então, treinar quem está no recebimento a separar esses sacos que estão diferentes, chamar alguém da qualidade, né? Esse alguém da qualidade ir lá e testar e ver como que tá, né? Então isso é importante, tá? E voltando aí nas fraudes, né? Já que a gente está falando de experiências, né? Experiências que a gente não aprende na escola, né? A gente aprende na vida. A vida ensina muito, mas é caro demais, né? É caro, aprender com a vida é caro, mas a gente aprende bastante, né? Então, por exemplo, tem caminhão que tem uma parte separada da outra, né? Então, na hora que você vai colher a amostra do óleo ali, é exatamente onde você colhe a amostra é um tipo de óleo. Na hora de descarregar, é outro tipo de óleo, tá? Então, isso acontece, tá? Já aconteceu, já presenciei em 3 fábricas diferentes, né? Então, meu conselho, na hora de receber óleo, também faz a amostragem no caminhão, mas na hora que estiver descarregando o caminhão, né, você colhe mais uma vez, né, e faz a análise daquele óleo ali também. Né, de conclusão, é mais isso mesmo, gente. Conhecerem os nutrientes e os fornecedores, né? Então, cada fornecedor de cada ingrediente, né, já tem o seu perfil, né? E a gente realmente ter certeza, ter essa garantia que o que você está comprando é aquilo mesmo, né? Então, se eu estou comprando um milho tipo 2, então eu vou receber um milho tipo 2. E é isso, né? E pronto, acabou. Simples assim, né? E a qualidade, ela sempre vai ser melhor, né? Você fazer ração para muitos animais, né? Você ter uma marca legal no mercado, saber que você está conseguindo alimentar bem os animais, né? É muito importante. E às vezes
uma falha que você tem é suficiente para você causar um prejuízo imenso, né? Então, não tenham falhas, né? Esse aí que seria o maior dos conselhos aí, né?